A paz do Senhor. Boa noite a todos. Muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. É sempre uma honra, mas eu acho que pode ser um pouquinho melhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos estão felizes com Jesus aí? Dá um glória a Deus aí. Romanos capítulo 8, versículo 28. A Bíblia diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e obedecem a Deus, segundo o propósito de cada um. Esse é um versículo que Deus ele usou há muitos anos para falar ao meu coração, para direcionar a minha vida, direcionar os meus passos. E hoje eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Eu já vou dizer o texto que a gente vai ler. Mas antes de começar, nós estamos vivendo um tempo um pouco confuso. E sempre quando há confusão no nosso meio, na nossa vista, a gente acaba perdendo um pouco do foco, da direção. Então o tema dessa noite é indo à direção correta. Eu gostaria que você abrisse agora o livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Eu acredito que a grande maioria aqui conhece a história do profeta Jonas, muito conhecido por um homem que foi engolido por um peixe, né? Um homem que desobedeceu a ordem de Deus. E esse é um grande exemplo para nós aqui hoje, nessa noite, para que a gente pode aprender a lidar, extrair do texto, se a gente está realmente seguindo, indo na direção correta, aquela que Deus ordenou. Uma coisa é ser cristão, uma coisa é ser crente, uma coisa é ter fé, e outra coisa é ir na direção correta. Todos nós estamos propícios a algum tempo se desviar o foco, a atenção, sermos distraídos e talvez como Jonas, escolher não ir na direção de Deus. Só que no caso de Jonas, é claro de perceber que ele escolhe ir contra a direção de Deus. Mas e quando somos nós? Como que a gente faz para poder identificar se eu estou realmente fazendo, cumprindo, indo na direção que Deus determinou? Deus fala, mas a gente pode se perder. Então, eu gostaria de ler com vocês. Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu gostaria que você agora se levantasse. O texto começa dizendo: a sua malícia subiu até a minha presença. Eu gostaria que neste momento, eu sempre oro antes, mas eu quero contar também com a sua oração. Eu sei que você já começou aqui a entregar o seu louvor, a sua adoração, mas agora eu quero, junto com cada um aqui, orar ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria que, junto comigo, você orasse e pedisse para que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Amém? Eu posso contar com vocês? Então não vai ter som nenhum, apenas da nossa oração. E se você não tiver mais oração, meu irmão, então simplesmente apenas glorifique. Dá um glória a Deus, vai glorificando. Vocês estão junto comigo? Amém? Então vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, ó Deus, neste momento nós queremos colocar, ó Pai, diante de Ti as nossas vidas, ó Pai.
Pai, esse lugar que já foi consagrado ao Senhor, e eu, meu Pai, como ministro nessa noite, eu apresento a minha vida, eu apresento a vida dos meus irmãos, cada pessoa que está aqui, meu Pai, que se dispôs a sair da sua casa, para estar aqui, meu Pai, nessa noite, mas para Te ouvir, não ouvir a mim, Deus, para Te adorar ao Senhor, ao Deus que reina, a um Deus que vive, a um Deus que é todo poderoso. Por isso, neste momento, ó Pai, Pai, aqui juntamente a nossa fé, eu quero Te pedir, Deus, fala ao nosso coração, meu Pai, Deus, que nessa noite, Pai, aquele que está perdido, aquele que está sem direção, aquele que está confuso, nessa noite, no nome de Jesus, volte para a direção correta. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma glória a Deus aí? Pode se sentar aplaudindo ao Senhor, amém? Quando a história, esse livro, ele é um pouco confuso, né? Ele termina com uma pergunta, Deus fazendo uma pergunta para Jonas, para quem já leu, se você quiser ler depois, apenas 4 capítulos, e ele termina com uma pergunta, e no final a gente fica um pouco assim, mas e aí, o que é que aconteceu? Quem é Jonas? Jonas é um profeta, que viveu no tempo do rei Jeroboão, e Jonas foi usado para profetizar para o povo de Israel, que as suas tendas, a sua terra, ela cresceria, eles ganhariam mais território. Só que Jonas aqui agora, ele vai viver uma experiência totalmente diferente de todos os profetas. Aqui há uma missão para Jonas exclusiva. E para mim e para você, nós precisamos entender, começar entendendo que eu e você, cada um de nós, temos algo exclusivo entre você e Deus. Existe algo que Deus colocou e criou para mim e para você, que é somente você que pode descobrir e eu descubro para mim. Então, Jonas, ele foi escolhido para viver algo diferente. O quê? Os profetas naquela época, eles profetizavam dentro de Israel, eles profetizavam. Mas Deus não. Nesse caso com Jonas, ele manda Jonas ir a Nínive e lá profetizar contra ela. Acontece que Nínive era muito conhecida pela sua maldade, o texto já começa falando isso para nós, mas ele não queria ir, e aí o que acontece? Ele vai, desce, e pega um navio totalmente contrário ao lugar que Deus mandou, e aí a gente vai entender aqui na história alguns aprendizados. Vocês estão aqui comigo? Amém? Qual que é a primeira coisa que eu aprendo? Antes de tudo, como saber, identificar e o que fazer para voltar à direção que Deus me deu? Essas são as perguntas que a palavra de Deus hoje, o Espírito de Deus traz para você aqui hoje. E eu te pergunto, você tem certeza que está na direção que Deus te chamou? Você tem certeza que o que você vive hoje, a posição, o lugar, o chamado, o ministério, é aquilo que Deus determinou para você? Se você tem certeza, glória a Deus. Mas se você não tem problema. Acontece. Mas precisamos então entender, a primeira coisa quando a gente se perde, a gente precisa o quê? Localizar onde a gente está. Mesmo que perdido, a gente procura saber o lugar em que estou, para então recalcular a rota, para então achar o caminho de volta. Acontece que no livro de Jonas, no versículo 4 diz assim, vou ler do 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia em profundo sono. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui, o caos está estabelecido, a tempestade era muito grande, e aí o Jonas, que era o causador, o que está acontecendo com ele? Está dormindo. Esse é um grande problema aqui, porque, meu irmão,
talvez você entrou aqui hoje e você não tem percebido o caos que está em sua volta, porque você escolheu se esconder. Você preferiu dormir no ponto, mas tudo ao seu redor está desmoronando. Isso é o que acontece com Jonas, o fujão. E isso também é o que causa a grande tempestade. Entenda que quando nós, como cristãos, desviamos do foco de Deus, a gente não atrapalha só a nossa vida. A gente também atrapalha as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui vem a grande tempestade. A Bíblia diz que Deus é que causa a tempestade, e eu confesso que eu até procurei na Bíblia para ver se alguma vez o inimigo, ele tem autoridade para causar alguma tempestade. A gente tem um exemplo de Jó, mas que Deus permite ele soprar um vento forte. Mas percebe-se que tempestade, você sempre vai ver que Deus permitiu ou que causou. Lembra quando os discípulos estão dentro do barco e eles estão indo a uma direção que Jesus ordenou, e eu já falei aqui, Jesus não entra no barco e há uma tempestade contra aquelas pessoas. Por quê, os discípulos? Porque eles estavam incrédulos, por causa da multiplicação dos pães. Ou seja, vem uma tempestade por causa da incredulidade. Há também, quando Jesus está descansando dentro do barco, vem uma outra tempestade, e os discípulos têm o quê? Uma falta de fé, de uma confiança que Jesus está dentro do barco, e a tempestade vem e eles se desesperam. Ou seja, a incredulidade e a falta de confiança em Deus, ela gera tempestade na nossa vida. E a terceira coisa aqui, a desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, é certo que a tempestade vem. E quando a tempestade vem, ela revela. Percebe-se que lá nos discípulos, ela revelou falta de fé, ela revelou também o que? A incredulidade no coração deles. E aqui, e na nossa vida hoje, o que é que a tempestade pode nos revelar? A primeira coisa que eu aprendo aqui com Jonas é a irresponsabilidade. Jonas prefere fugir, ele prefere se esconder, se omitir, enquanto o mundo, o caos está instalado lá fora. E isso é um problema da igreja hoje. E isso é um problema dos crentes hoje. A gente parece que quer tampar os nossos olhos e fingir que o mundo lá fora não está um caos. Vamos viver a nossa vidinha aqui dentro e está tudo certo. Não, não está. E aí é por isso que nós vamos perceber que parece que a gente não sai do lugar. Porque a gente se omitiu. Quando a gente se omite como marido, como pai, é certo que a tempestade vem na nossa casa. É certo, você como mulher, como esposa, quando você se omite, a tempestade vem. Todas as vezes que alguém se omite do seu papel, uma tempestade é levantada. E aí então, você pode me perguntar, e eu estou aqui hoje para isso, como que então eu acalmo essa tempestade? Talvez você entrou aqui e sabe exatamente, mas prefere apenas se esconder, mas a sua vida está um caos. Em sua volta parece que tudo vai desmoronar. E você se esconde, se omite. E aí, Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite, se você quer, Deus, Ele para essa tempestade. Se você tiver fé, Deus, Ele vai acalmar o mar. Mas como? A primeira coisa, está no versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo de número 10. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam. Aqui há dois tipos de tempestade. Qual que é a primeira? É aquela que é causada por causa de Jonas.
Jonas, então, se ele é quem, o grande problema, se é por causa da vida dele que a tempestade vem, o que é que tem que acontecer com ele? Ele que tem que se lançar ao mar, não os outros. Esse é um problema nosso. A gente faz algumas coisas, a tempestade vem ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, e a gente quer muitas das vezes que o próximo ou o outro se lança no mar. Mas não, meu irmão. Se você está vivendo uma tempestade, Deus me trouxe aqui para te dizer, é você que precisa se lançar essa tempestade. Jean, mas se lançar como? Porque há um propósito sobre todas as coisas. E Jonas é quem precisava. E o segundo, você vai perceber no texto que o comandante do navio, ele não era inocente. A Bíblia diz que ele sabia que Jonas fugia do seu Deus. Ou seja, ele permite alguém fugir, ele permite ser um refúgio, e aí quando a tempestade vem, aí ele diz para ele, o que é que você fez? Meu irmão, se você tem abrido as portas da sua vida, da sua casa, para certas pessoas, meu irmão, você não é inocente. A Bíblia vai dizer que, e eu não vou ler aqui por causa do tempo, versículos, que quando a gente é conivente com o pecado, quando o erro do outro, a gente também é culpado. O sangue de algumas pessoas podem estar nas suas mãos, porque você tem permitido elas entrarem na sua vida, elas entrarem no seu barco, e toda a confusão que está acontecendo, porque você não tem coragem de lançá-las para fora. E a primeira coisa aqui, que é importante, a gente vai perceber alguns sinais. Qual que é o sinal maior para mim e para você discernir, quando a gente está desviado do foco, da direção, não desviado de Deus, mas da direção? Qual que é? É a falta de oração. Percebe-se que o comandante chega para Jonas e diz assim, ora, clama ao seu Deus. Só que Jonas sabe que se ele orar, o que vai acontecer? Deus vai falar com ele. Na verdade, ele nem quer orar, porque ele já sabe a vontade de Deus. Eu já disse aqui uma vez, e eu sempre falo com a minha esposa, eu falo, quem não gosta de orar, é porque não sabe ouvir não. Quando eu e você não aprendemos a lidar com o não de Deus, a gente não gosta de orar. Mas quando a gente aprende, a gente ora toda hora. Tudo que vem nas nossas vidas, planos, projetos, sonhos, a primeira coisa que a gente deve fazer é apresentar a Deus, meu irmão. Não é chegar fazendo não. Porque a gente, muitas das vezes, sabe que tem um risco, né? Nossa Deus, eu quero trocar meu carro, eu quero comprar essa casa, eu quero essa pessoa, eu quero casar, agora. Mas a gente não ora porque a gente sabe que tem um risco. E se Deus falar que não? Aí a gente prefere o quê? Então eu não vou orar. É mais fácil. Só que, meu irmão, o problema vem. O problema vem. Jonas não quis orar dentro do barco, mas ele teve que orar dentro do peixe. A oração na vida do crente é certa, meu irmão. Ou você ora agora, no início do problema, e encara ele, ou você vai ter que orar num lugar muito difícil, numa situação complicada. Jonas não queria orar, porque ele sabia. Aí o que acontece? Quando eu disse aqui, quando eu li Romanos, é justamente para que a gente possa entender que essa história, Deus tem um plano para todas as coisas, um propósito. E é por isso que existe o peixe. E nós vamos falar dele. Mas primeira coisa que eu preciso aqui, meu irmão, bater na tecla. Meu irmão, se levanta. Volte a falar com Deus. Volte a apresentar a sua vida diante de Deus. Apresente a Ele as pequenas coisas. Apresente a Ele as grandes coisas. Coisas que talvez você olhe e fale assim, isso aqui eu sei fazer, meu trabalho eu sei fazer, mas sempre tenha a oração como primordial na sua vida. Se você quer ter sabedoria, evitar alguns caos na sua vida, então seja um homem ou mulher de oração. Não fica, sabe, pedindo conselho, hoje em dia não tem mais isso, né, aquelas questões de signo, né, mas hoje tem umas coisas mais esquisitas ainda. Meu irmão, sabe, tudo que você for fazer, ora a Deus. A oração, o posicionamento, meu irmão, ela vai fazer com que o mar se acalme. Ela vai fazer com que você ande na direção certa, amém? A terceira coisa que eu aprendo aqui.
Quando Jonas se lança ao mar, então ele tem que orar. Para que a gente possa voltar à direção de Deus, como eu disse, Deus sempre tem algo preparado. Percebe-se que quando Jonas quis fugir, tinha um barco, tinha um navio esperando ele. Quando eu e você quer fazer coisa errada, infelizmente, sempre vai ter alguma coisa à nossa espera. Mas também, quando a gente quer fazer alguma coisa certa, Deus também prepara. Porque a gente gosta de dizer que o mundo é cheio de coisas, como se Deus não tivesse coisas boas. Tem. E o que Ele tem para mim e para você nessa noite é um peixe. Jonas, ele é muito conhecido por essa história. Eu confesso que hoje, até às 3 horas, eu não sabia o porquê. E eu estava orando, eu falando, Senhor, mas por que o peixe? O peixe foi quem? Foi aquele que deu a carona para Jonas. Foi o peixe o responsável por levar Jonas na direção de Deus. Foi o peixe o responsável por manter ali Jonas por um certo tempo, claro, na permissão e na graça e no poder de Deus, vivo. E foi o peixe que Deus ordenou, deu a ordem para ele. E Jonas precisava ir para onde? Para Nínive. Repete comigo, Nínive. Só para vocês acordar. Amém? Eu sei que está uma noite fria, difícil, mas vamos lá. Nínive. E o que significa Nínive? Casa de peixes. Aí eu falei, Deus, aí tem alguma coisa. O que é que o Senhor então quer dizer aqui para nós? Como que eu posso saber se eu estou na direção correta? O que eu faço então para ir na direção correta? E aí aqui o peixe vai nos ensinar que para seguir uma direção certa, primeiro eu tenho que conhecer. Só o peixe sabia o caminho para Nínive naquele momento. Deus não queria que o barco dos capitães fosse aquele responsável para levar eles a Nínive, mas o peixe, porque casa de peixe, ou seja, você que é filho de Deus já sabe o caminho. Só quem é filho sabe o lugar e a direção. E aí talvez existem pessoas que querem exercer uma direção, um chamado, e aí muitas das vezes porque o fato ainda de, pode parecer loucura o que eu vou dizer, mas ainda nem de ser filho de Deus. Existem pessoas que acham que estão indo na direção, que estão vivendo um chamado de Deus, mas ainda nem sequer é considerado filho de Deus. Só quem é filho é que foi comissionado. Só quem é filho de Deus sabe o caminho de volta para casa. Então talvez se você tenha se perguntado, Deus, qual é a direção, qual é o meu chamado, é que talvez antes você precise se tornar filho de Deus. Você precisa se posicionar como filho de Deus e aceitar a Ele. E por último, o que é que eu aprendo aqui no finalzinho aqui? Jonas, quando ele chega em Nínive, ele então vai começar a pregar a mensagem. E lá na frente, quando ele começa a pregar, olha só que interessante. O que é que 120 mil pessoas fazem? Começam a jejuar. Eles jejuam, meu irmão. Aquelas pessoas que eram consideradas difíceis, maldosas, sabe o que eles fazem? Eles jejuam. E o que é jejuar? É você se entregar por completo a Deus. Eles retiram 3 dias para se entregar a Deus. Para quê? Para que Deus pudesse falar com eles. Porque a gente, às vezes, quer saber a direção de Deus, mas a gente só fica na carne. Como que a gente vai ouvir a Deus se a gente não anda no Espírito, meu irmão? O jejum é que mata a carne. E aí talvez você se pergunta, Deus, qual que é o chamado, qual que é a direção para a minha vida, o que é que eu faço na minha vida profissional, mas você só anda na carne, meu irmão. Saia daqui hoje e eu vou te dar uma dica. Na minha vida, eu estava uma certa vez no monte orando, e um homem chegou para mim e falou assim, olha, você precisa jejuar de verdade. Eu nunca tinha visto aquele rapaz na minha vida. Aí eu olhei para ele, e era verdade. Eu lembro que quando eu fazia jejum, eu fazia aquele jejum de 3 horas no dia, sem tomar refrigerante. Aí ele falou assim, faz um jejum, 3 dias, só de pão e água. Aí eu olhei para cá, eu falei, esse cara é doido, eu vou fazer isso? Mas eu comia demais.
E naquele tempo eu fiquei olhando para ele, mas eu falei assim, tá bom, vou crer nisso aqui. Acho que não é nada demais não. E eu lembro que isso foi na quinta, na segunda-feira eu fiquei 3 dias. Meu irmão, o mundo espiritual na minha vida, ele girou totalmente. E aí eu entendi uma coisa, não é porque eu estou fazendo barganha com Deus, não, é porque existem coisas, meu irmão, que para Deus falar, Ele precisa te levar no Espírito, Ele precisa que o seu Espírito ele esteja totalmente ligado ao dele. Mas aí se você anda só na carne, fazendo coisas da carne, sabe, exercendo, praticando, fortalecendo a sua carne, como que você vai ouvir a palavra, o Espírito, a direção de Deus? E aí aquele povo teve coragem de jejuar, meu irmão, coisa que crente não faz mais. Eu estou aqui falando mais uma vez, eu estou assim, Deus, eu vou falar de jejum de novo, deve ser a 10ª vez que eu falo aqui de jejum, mas eu não vou fazer diferente igual o Jonas não, eu vou pregar, meu irmão. A gente precisa, sabe, se a gente sair daqui hoje, sabe, com isso no coração, de você, sabe, voltar a jejuar, praticar, fazer essa prática, sabe, exercer, já valeu a pena. Volte a jejuar, meu irmão, volte a consagrar a sua vida, a entregar a Ele, mostrar a Ele que você está entregando, sabe, aquilo que é mais difícil para você, que é ficar sem comer. Eu não vou falar as loucuras que eu fiz depois disso não, que primeiro eu fui começando, né, no degrau, fiquei 3 dias no pão e água, mas meu irmão, se você quer andar, sabe, realmente no caminho, se você quer voltar, então você precisa fazer essas coisas que eu estou falando aqui, que é simples. Eu não vim trazer uma palavra aqui de, sabe, diferente não, é oração e jejum, gente, é oração e jejum, e eu quero aproveitar esse tempo aqui para a gente orar de verdade, sabe, eu sinto falta da gente vir para a igreja só para orar, se for para a gente pregar, amém, se for para cantar, amém, mas hoje é uma cantarola no meio da igreja, está tão difícil, o povo já tem vergonha de orar, às vezes tem gente, tem igreja, que eles colocam o som lá no talo, que aí para o irmão nem dá um glória a Deus, a gente precisa nem dar glória a Deus, que o som está tão alto, e a gente precisa às vezes voltar aqui para esse tempo aqui, sabe, que não tem som nenhum, só a nossa oração. Vocês vão orar hoje comigo, amém? Então fica de pé. Se a gente fizer esses 5 minutos aqui, meu irmão, de oração, se puder apagar as luzes um pouco, eu entendo que tem alguns irmãos que é mais tímido, porque eu também já fui muito. Eu lembro quando eu comecei a ir para o monte para orar, eu punha uma touca na cabeça, porque eu era muito tímido, eu falava assim, não pode ninguém me ver aqui não, Deus, ninguém pode me ver aqui nesse lugar não, porque ou eu vou escandalizar a pessoa, eu falo, não, esse cara no monte, eu também tinha um pouco daquela timidez, não, meu irmão, hoje eu subo, tem vezes até cantando, já chego buzinando. Outro dia o pastor estava lá e falou assim, eu vi seu carro ali, eu falei, glória a Deus aí, até o carro agora não tem como esconder, já sabe que é meu carro que está aqui, e às vezes a gente conta com os irmãos lá, e é maravilhoso, meu irmão, vamos voltar a orar, a direção de Deus para nós hoje nessa noite aqui, é orar e jejuar, amém? Vocês querem vir aqui para frente? Vem cá para frente todo mundo. Eu sei que vocês não querem, mas vão vir. Amém? Voltar ao propósito, meu irmão. A essência. Não tem essa de, sabe? Tem hora que parece que a gente está dentro de um show, mas a gente não escuta ninguém orando. Quantas vezes eu chego aqui, às vezes aqui, e o Espírito Santo começa a falar no meu coração, a igreja está distraída. A igreja está distraída. E às vezes o pastor força até para a gente orar, meu irmão, e aí, às vezes a gente vê os irmãos no meio do culto aqui, no início do culto, distraído, não ora, sabe? Mas para você voltar, eu estou falando aqui, não é uma direção para você ficar rico, ficar conhecido. Meu irmão, chamado, direção de Deus, propósito, tem que ter oração, jejum, consagração, meu irmão. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade, sabe? Eu estou falando aqui, mas tem casas aqui que estão um caos, tem casamento aqui que está à beira da ruína, e aí tem uns que estão se omitindo, meu irmão. Hoje é uma noite de você, sabe como fazer voltar a direção, o início, é orando, meu irmão, é orando, não tem outra não tem, o que eu vou fazer, eu vou pagar um cara, eu vou pagar um psicólogo, meu irmão, eu respeito o psicólogo, eu respeito tudo nessa vida aqui, meu irmão, que tem, que é bom, que é útil, mas não tem nada que pague o preço de um joelho dobrado não. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, e começasse agora a interceder pela sua casa.
Nessa noite que você possa apresentar a Ele aquilo que está, sabe, te gerando dor, aquilo que está gerando em você uma dificuldade, sabe, talvez uma falta de entendimento, uma confusão, sabe, talvez você entrou aqui nessa noite, perguntando a Deus no seu coração o que é que o Senhor quer de mim. Então vamos orar a Ele nessa noite, vamos começar a pedir a Ele aqui, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de ouvir a sua oração, não fique tímido não, meu irmão. Os irmãos que são de oração aí, vamos, libera a sua voz aqui nesta noite, em nome de Jesus. Se quiser cortar a live, pode cortar também, não tem problema não, parar. Vamos deixar para quem veio aqui, meu irmão. Que Deus abençoe quem está em casa aqui, mas aqui é um lugar de oração, meu irmão. Aqui é um lugar de resposta, aqui é um lugar onde a presença de Deus habita, meu Pai. Meu irmão, é aqui que o Pai responde, é aqui que Deus habita, meu irmão. É no nosso meio. A igreja ainda é a noiva de Cristo. Senhor Deus e nosso Pai, Deus, nós queremos te apresentar, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, meu Pai, cada vida aqui representada nessa noite, meu Pai. Ó Pai, eu apresento ao Senhor cada lar, meu Pai, cada família aqui, meu Deus. E no nome de Jesus, ó Pai, eu te peço neste momento, meu Pai. Deus, eu intercedo pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Aqueles que estão passando um momento difícil, de dificuldade, meu Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite, meu Pai, o Senhor possa trazer a luz ao nosso entendimento, meu Pai. Que o Senhor possa revelar, meu Pai, aquilo que está oculto em nosso coração, na nossa mente, pensamentos, ó Pai, dados inflamados, que o maligno, meu Pai, lançou sobre a vida de pessoas aqui, no nome de Jesus, ó Pai, na Tua autoridade, Jesus, eu repreendo no nome de Jesus, ó Pai, todo espírito, meu Pai, opressor, ó Pai, todo espírito, meu Pai, de depressão, todo espírito de ansiedade, caia por terra no nosso meio, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, meu Pai, para que o Senhor, meu Pai, sobre essas pessoas que estão aqui nessa noite, meu Pai, venham ser incendiados, ó Pai, que haja fome, que haja sede, meu Pai, pela oração, meu Pai, que essas pessoas que estão aqui, meu Pai, saiam daqui, meu Pai, com o desejo de consagrar sua vida ao Senhor, meu Pai, fazer da vida deles, ó Pai, um altar de adoração, meu Pai, que nos corações que estão aqui, meu Pai, acenda uma chama, meu Pai, que não se apaga, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai tomando cada mente aqui, meu Pai, dissipando todas as trevas que há no nosso meio, meu Pai. Deus, nós apresentamos ao Senhor, meu Pai, esta casa, nós apresentamos ao Senhor, meu Pai, esta igreja, meu Pai, apresentamos ao Senhor, meu Pai, a direção dessa igreja, e no nome de Jesus, como homens, mulheres de Deus, servos, filhos do Altíssimo, meu Pai, nós rejeitamos toda confusão no nosso meio. Nós te pedimos nessa hora, meu Pai, toma a direção, meu Pai, toma, meu Pai, continue dando direção a esta igreja, continue dando força aos líderes, ó Pai, sabedoria, meu Pai, aos pastores, a cada ministro, meu Pai, ó Deus, nós pedimos ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa abençoar cada líder aqui, meu Pai, de GC, cada líder de ministério, meu Pai, dos homens, dos jovens, das mulheres, da terceira idade, ó meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, conserta, meu Pai, se há algo de errado, meu Pai, traz a solução, meu Pai, traz o arrependimento ao nosso coração, meu Pai, aquele que está desviado, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que haja um desejo de conserto nessa noite, meu Pai, no nome de Jesus eu te peço, meu Pai, aquele lá, meu Pai, esse casamento, meu Pai, que está à beira da ruína, de destruição, meu Pai, de separação, nós rejeitamos nessa hora, todo espírito de divórcio agora, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, toda frieza espiritual, nós ordenamos agora, saia do nosso coração, saia do nosso meio, no nome de Jesus, ó Pai, e nós te pedimos, ó Pai, Pai, pela vida profissional, meu Pai, de cada um que está aqui nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa trazer, meu Pai, a bênção, meu Pai, que o Senhor possa trazer a provisão certa, que não venha faltar nada nos nossos lares, ó Pai, não importa o que aconteça lá fora, meu Pai, não importa o que aconteça no mundo, meu Pai, mas nós te pedimos, nós confiamos no nome do Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa empresa não será destruída, meu Pai. Nós te pedimos desde já, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai, pelo Brasil, pela nossa nação, meu Pai, que o Senhor possa despertar as pessoas certas, ó Pai. Deus, nesse momento de política, meu Pai, nós sabemos como é difícil para a igreja, meu Pai, e que o Senhor nesta noite, em nome de Jesus, possa tirar toda a distração do nosso meio, meu Pai, em nome de Jesus, toda mentira, todo engano, que as máscaras, elas venham cair, meu Pai, em nome de Jesus, que a verdade venha a ser revelada para a igreja, meu Pai. Nós não estamos aqui, meu Pai, dizendo que é lado A ou que é lado B, nós estamos aqui para dizer, nós confiamos no Senhor, Pai, nós dependemos do Senhor, que a Tua misericórdia, ela se renove sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, e nós entregamos a Ti, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai,
Nós entregamos a Ti, Deus, cada vida aqui nessa noite, meu Pai, e nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, venha sobre nós, ó Pai, derrama a Tua unção sobre as nossas vidas, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, faz-nos voltar, meu Pai, à direção certa nessa noite. Eu oro em nome de Jesus por aquele, meu Pai, que está vivendo um tempo difícil, meu Pai, que o Senhor possa trazer hoje a direção certa, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém.